A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 1, e versículo de número 18 ao 21, que vai nos dizer assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você observa aqui, irmãos, que Maria não precisou se justificar, mas o próprio Deus justificou a ela. O próprio Deus, irmãos, convenceu a José. E eu já quero iniciar esse vídeo direcionada pelo Espírito Santo, dizendo para você que você não convence a pessoa, você não convence o ser humano, você não convence seu filho, seu marido, sua esposa, seu esposo, seu patrão, seu tio, seu primo. Quem convence é o Espírito Santo. E o Senhor está dizendo para você hoje: deixe eu mostrar que eu estou contigo. Deixe eu mostrar que eu sou na tua vida. Deixe eu, o Senhor, trabalhar no coração, na mente de pessoas que têm te cercado, mas muitas vezes não estão acreditando no projeto de Deus na sua vida. Não estão acreditando nas palavras que Deus direcionou para a tua história. Você vai observar que aquilo que Maria havia dito para José soava aos ouvidos dele como um absurdo. Porque humanamente falando, irmãos, ninguém havia vivido algo como Maria estava dizendo que ela estava vivendo. Então, quando José escuta aquilo soa como um absurdo diante dos ouvidos dele. E a Bíblia nos diz que ele estava pensando, ponderando em deixar Maria secretamente. Ele não havia dito para ninguém, ele não havia conversado com ninguém, mas aquilo ali, irmãos, estava deixando José turbado. Aqueles pensamentos, o que ele não estava entendendo. Irmãos, tem pessoas que não vão entender o projeto de Deus na nossa vida, e nós não podemos julgar a essas pessoas. Quem tinha ouvido ali, irmãos, o anjo falar, quem havia visto o anjo, foi Maria, não foi José. Então tudo para José era novo. Muitas vezes você tem a revelação, muitas vezes Deus fala com você, muitas vezes Deus, ele revela as coisas para você e você quer que José entenda isso. Só que Deus está dizendo: José, ele só vai entender quando Deus marcar o encontro com ele. Tem pessoas que você ama, que Deus já falou contigo que vai salvar essas pessoas, e você tenta com a força do seu braço levar elas para a igreja. Você tenta salvar essa pessoa e você não está conseguindo, isso está te frustrando, e Deus está dizendo: pode deixar, pois no tempo certo eu marcarei o encontro com esta pessoa, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus jamais ia entregar um grande propósito a Maria para que Maria viesse ali a ser apedrejada, viesse a ser tida como adúltera diante da sociedade. Irmãos, Deus não nos entrega grandes sonhos, grandes projetos, grandes propósitos para que ele não venha cumprir ou se responsabilizar por cada um deles. O Deus que chama, ele garante. O Deus que determina, o Deus que libera uma palavra, o Deus que fala que vai fazer algo acontecer na nossa vida, ele é fiel para cumprir. Declare comigo: o Deus que eu sirvo é fiel para cumprir a palavra dele. Eu tenho que crer e descansar. O Deus que eu sirvo é fiel para cumprir a palavra dele. Eu tenho que crer e descansar. Era isso que Maria tinha que fazer. E foi isso exatamente que ela fez. Eu acho lindo, irmãos, que ela não tentou convencer a José. Ela não tentou fazer o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo quem faz é ele. José estava ali desacreditando das palavras de Maria, mas Maria estava tranquila, acreditando: Deus vai cuidar de tudo. O Deus que me deu a promessa, o Deus que disse que ia fazer acontecer, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: sei cada promessa que eu te fiz, saibas tu que eu sou fiel para cumprir. Agora você tem que confiar
confiar que eu sou Deus que visito a José. Eu sou Deus que visito pessoas que, humanamente falando, não acreditam nas promessas, não acreditam nas palavras e até mesmo parecem que são impossíveis de algumas palavras se cumprirem na história delas. Porque você vai olhar para a história de José e você vai observar que ele fazia parte do propósito. E tem gente que faz parte do propósito, mas você não pode convencer essa pessoa. Deus já disse para você que tem um plano neste casamento, que tem um projeto com este filho, com esta filha. Porém, quando você olha hoje para o teu cenário, tudo é contrário. A pessoa não acredita, a pessoa não quer se converter, a pessoa não quer ir para a igreja, a pessoa não quer saber de nada, não acredita nas palavras, não acredita na revelação, não acredita na profecia. E muitas vezes você fica frustrado e frustrada, querendo parar, querendo desistir, dizendo isso nunca vai acontecer, mas Deus está dizendo não perca a fé. Quando eu lanço uma palavra, eu cumpro. Foi Deus que marcou o encontro aqui contigo para te dizer, ainda tem jeito para essa situação. Eu estou marcando encontro com José. Eu também acho lindo e interessante que quando o anjo ele aparece ali para Maria, a Bíblia não vai mencionar que Maria, ela diz assim, e José, como é que vai ser? José não vai acreditar, eu corro o risco de ser apedrejada e se eu morrer. Não, Maria não se preocupou com nada. Você não vai ver Maria mencionando isso, sabe por quê? Porque Maria sabia, o Deus que está falando, o Deus que diz que vai fazer esse extraordinário acontecer na minha vida, ele é fiel para colocar tudo no devido lugar, ele é fiel para convencer a José, ele é fiel para cuidar de mim, ele é fiel para fazer o impossível acontecer na minha vida. Maria descansou, porque ela sabia, o Deus que promete é o Deus que cumpre. O que pessoas que estão me ouvindo agora precisam fazer é descansar. Você precisa confiar que o Deus que te fez a promessa, que o Deus que disse a você que ia salvar, que ia libertar, que ia curar, que ia abrir a porta, ele vai fazer acontecer, porque ele falou. Não foi o homem que te fez a promessa, mas foi o próprio Deus. Maria, ela estava gerando o filho de Deus e Deus se responsabilizaria nos detalhes por ela. Quando você carrega um projeto que é de Deus, Deus se responsabiliza por você, pelo seu casamento, por aquilo que te cerca, por aquilo que você vai precisar. Ele se responsabiliza nos detalhes pela sua vida. Quando você carrega um propósito, declare comigo, eu carrego um propósito e Deus se responsabiliza por mim nos detalhes. Eu carrego um propósito e Deus se responsabiliza por mim nos detalhes. Quando você carrega um propósito, quando você carrega uma promessa, quando você carrega uma palavra, Deus ele se responsabiliza por você. E através dessa palavra eu vejo Deus respondendo a homens e a mulheres, ele dizendo, eu estou no controle, não se preocupe, no tempo certo eu irei visitar esse filho, esse marido, este pai, esta mãe, esta pessoa que Deus disse que vai salvar, essa esposa, o Senhor vai visitar porque ele te fez a promessa. José estava lá pensando em deixar Maria secretamente, ele não contou para ninguém, porque ele era um homem justo, ele era um homem honrado, mas não estava entendendo o que estava acontecendo, até porque o anjo Gabriel visitou, foi Maria, não visitou a ele? Então ele havia ouvido o que Maria contou para ele. Você ouvir de alguém, de terceiros, algo é uma coisa, mas você contemplar diante dos teus olhos, Deus falar contigo é outra. O que você tem que fazer não é tentar convencer as pessoas que você ama de que Deus ele tem uma promessa na vida dele, que Deus vai salvar ele, que vai salvar ela. Não, você tem que orar para que o Senhor convença, para que o Senhor marque o encontro. Você precisa ter sabedoria. Maria teve sabedoria, ela não ficou tentando incutir na cabeça de José aquilo que Deus havia falado com ela. Não fique tentando incutir promessas, revelações, profecias, aquilo que Deus falou contigo na mente de outras pessoas, porque elas fazem parte do propósito e você está desesperada, desesperado, agoniada, querendo botar a pessoa para fazer o propósito de Deus como tem que ser, e Deus está dizendo, não é você quem faz, não é você quem salva, não é você quem liberta, não é você quem transforma, não é você quem muda o pensamento, não é você quem trabalha no coração do ser humano e na mente, mas sou eu, o Senhor. Por isso ore. Tem muita gente perdendo batalha, perdendo guerra, porque tá falando o que não é para falar. Porque tá tentando convencer com a força do braço, e com a força do braço você acaba perdendo. Com a força do braço você não vai ganhar. Declare comigo, eu não vou lutar com a força do meu braço, mas eu vou usar armas espirituais. Eu não vou lutar com a força do meu braço, mas eu vou usar armas espirituais. Quando você usa armas espirituais, você vence.
Quando você usa armas espirituais, Deus abre portas. Quando você usa armas espirituais, Deus faz o impossível acontecer. Eu estou conversando com homens e com mulheres através dessa palavra. O Espírito Santo está falando contigo. Pare de ficar tentando fazer o papel do Espírito Santo, porque você acaba se tornando chato, se tornando chata, e a pessoa ela não quer mais nem te ouvir. Deus está dizendo: se cale a partir de agora. Deixe José na mão de Deus. Faça como Maria. Maria confiou ao Senhor. Deus está dizendo: confie tudo nas minhas mãos, porque eu sou Deus que faço o impossível acontecer. Eu sou Deus que convenço o homem. Eu sou Deus que convenço a mulher. E sou eu quem vou convencer esta pessoa. Então somente acredite, então somente confie, então somente descanse, porque Deus é fiel. E Ele vai colocar quem preciso for no teu caminho, no propósito dele, na tua história. Tudo vai acontecer como Deus determinou. Porque quem dá a última palavra não é o homem, não é a mulher, mas é o próprio Deus. Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma palavra, Deus tinha um propósito, Deus tinha um desígnio. E José estava incluído neste propósito, nesta promessa, neste desígnio. E Deus não ia deixar, irmãos, que a palavra dele voltasse vazia. Deus jamais ia deixar Maria ser apedrejada. Quando Deus te entrega uma promessa, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E Ele não vai te deixar na vergonha. Ele não vai te deixar na dor, na escassez, no sofrimento. Deus não vai deixar pessoas que fazem parte do propósito te abandonarem. Só confia nele. Você tem que confiar que é Deus quem vai trabalhar na mente e no coração dessa pessoa. Que Deus estava marcando encontro com José. Deus marcou encontro, tá lá José dormindo. O anjo do Senhor aparece para ele em sonho e diz: José, não temas receber Maria, José. Por quê? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Maria é tua mulher. Eu acho lindo, irmãos, que o anjo do Senhor, ele já chega enfatizando: não temas receber Maria, tua mulher. Ou seja, você não tem escolha, você não tem opção. Maria é tua mulher, porque eu designei. Me apresento para você e digo: você faz parte do meu propósito. Você não pode correr, você não pode fugir, você não pode deixar Maria sozinha. Tem gente que não vai deixar você sozinho, tem gente que não vai deixar você sozinha, mas Deus está dizendo para você hoje: entregue esta pessoa nas minhas mãos e pare de querer resolver ramante de rasto candaraia com a força do teu braço. Aleluia. O anjo do Senhor disse: Maria, tua mulher. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu testifico a palavra dela. Oh, glória! Ei, ramandaracai de rasto. Deus está falando com homens e mulheres aqui. E Ele está dizendo: eu testifico as palavras que eu falei contigo. Agora você tem que deixar eu testificar. Você tem que deixar eu trabalhar. Você é muito ansiosa. Você é muito ansioso, fica querendo aí converter a pessoa. Aí fica falando um bocado de coisa, daqui a pouco tá brigando, daqui a pouco já está aí, ó, se chateando. Por quê? Porque tá querendo fazer o que não é da tua incumbência fazer. O que é da minha incumbência, o que é da tua incumbência é a gente orar. É a gente pedir: Senhor, convence a pessoa. Senhor, quebra esse coração de pedra. Senhor, entra nesse pensamento e muda. E transforma, porque Tu és um Deus poderoso. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor para que Ele transforme. Nós temos que pedir ao Senhor para que Ele trabalhe. Nós temos que pedir ao Senhor para que Ele venha fazer o impossível. E não ficarmos tentando resolver as coisas com a força do nosso próprio braço. Porque se Maria tentasse resolver com a força do braço dela aqui, não ia resolver, porque José já estava ali com seu pensamento formado. E José pensou: o quê? Vou deixar Maria. José não estava entendendo. E se Deus não convence José, não eram as palavras de Maria que iam convencer. Não são tuas palavras que vão convencer José. Não são tuas palavras que vai converter essa pessoa. É a sabedoria, meu irmão e minha irmã, de você orar, de você entregar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar. Maria era uma mulher sábia. Tem muita gente, irmãos, que para ganhar algumas almas está faltando sabedoria. Tem gente que Deus quer salvar na tua casa. Tem gente que Deus tem um propósito na tua família. Mas você não está sendo sábio. Você não está sendo sábia. Eu já vi pessoas que não servem a Deus dizendo assim: ó, eu não gostava quando fulano ia na minha casa. Por quê? Porque fulano ficava querendo enfiar a goela abaixo, modo de dizer, né? Querendo que eu aceitasse a qualquer custo a Jesus.
Ficava dizendo que eu ia pro inferno, ficava falando isso, falando aquilo. Eu já vi pessoas que não servem a Deus dizendo isso, irmãos. E essas pessoas acabaram, sabe o quê? Tomando raiva de gente crente. E nós temos que ter cuidado com a forma que nós evangelizamos, com aquilo que nós falamos. E nós temos que orar mais pelas pessoas para que o Senhor convença as pessoas do pecado. Nós não podemos ficar dizendo, você é um pecador, você vai pro inferno. Jesus vai voltar e você vai ficar aí. Se Deus mandar a gente falar é uma coisa, mas se Deus não mandar, nós não podemos fazer isso. Porque senão, ao invés de ganhar a pessoa, a gente acaba lançando fora. A gente acaba criando raiva, criando bloqueio dentro da pessoa. E a pessoa não quer saber de crente, não quer saber até da igreja de Jesus, não quer saber, porque acha que é todo mundo igual aos crentes, mas não é. Nós temos que ter bastante cuidado com isso. O Senhor disse que vai salvar seu filho, haja com sabedoria. O Senhor disse que vai salvar sua filha, salvar seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Haja com sabedoria, deixa o Senhor fazer o trabalho dele. Deixa o Espírito Santo convencer, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo forjar o caráter, deixa ele trabalhar. José estava lá dormindo, aí o anjo do Senhor aparece em sonho e diz, pronto, Maria, tua mulher, acabou. Você vai receber ela, você vai criar o menino, porque você faz parte do propósito. Acabou, você não tem escolha, José. E José fez o quê? Largou Maria? Maria ficou desamparada e foi apedrejada? Não, irmãos. José cumpriu o propósito de Deus, porque quando Deus ele manda, ele garante. Agora quem convence o homem é Deus. Declare comigo, o papel de convencer o ser humano não é meu, é do Espírito Santo. O papel de convencer o ser humano não é meu, é do Espírito Santo. Por isso, deixe Deus trabalhar. Ore por essa pessoa. Entregue nas mãos de Deus. Se Deus mandar você falar algo, é uma coisa, você fala. Agora, se Deus não mandar, fique em silêncio, deixe Deus trabalhar. Porque Deus tem a maneira perfeita de trabalhar. Da mesma forma que o Senhor visitou a José aqui e testificou as palavras de Maria e justificou a ela diante dele, o Senhor está dizendo, entrega nas minhas mãos, entrega esse José, entrega esta pessoa nas minhas mãos, porque eu, Senhor, trabalharei e te darei vitória. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, pelo Senhor falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando que é o Senhor quem convence, que é o Senhor quem visita, que é o Senhor quem salva, que é o Senhor quem inclui nos Teus planos, que possamos confiar e descansar, e termos a sabedoria que Maria teve. Maria não tentou convencer a José, mas ela deixou o Senhor trabalhar. Que o teu filho, que a tua filha venha deixar o Senhor trabalhar da tua forma, do teu jeito, porque o Senhor visita, Pai, o ser humano, e o Senhor convence, o Senhor trabalha no coração, e o Senhor trabalha nas emoções, o Senhor trabalha na mente, e o teu nome é glorificado. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor não deixou José deixar Maria sozinha, mas o Senhor fez ele cumprir o teu propósito, assim o Senhor vai fazer na vida desta pessoa, que o Senhor tem uma promessa, mas tudo é contrário, que o teu filho, a tua filha entenda que o Senhor trabalha, Pai, no teu tempo, na tua hora, e glorifica o teu nome. Oh Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor está convencendo a José, porque o Senhor está trabalhando de maneira especial na história de homens, na história de mulheres, e o teu nome será glorificado. Deus, eu creio que o Senhor está justificando a pessoas aqui. Eu creio, Pai, que o Senhor está confirmando esta palavra no coração do teu filho e da tua filha, e eles vão agora, a partir de hoje, fazer como Maria, deixar o Senhor trabalhar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que
as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que da mesma forma que ele convenceu a José, ele vai convencer também a pessoa que você ama. Deixe Deus trabalhar. Porque Deus, ele sabe a maneira perfeita, a hora certa de convencer o ser humano. Deixe o Espírito Santo trabalhar e fazer o papel dele. Faça o teu, que é orar. Porque quem convence o homem, quem convence a mulher, é o Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.